1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8. 8 e 9. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas há muitos adversários. Amém? Então o apóstolo Paulo está falando, olha, eu vou permanecer em Éfeso mais alguns meses, talvez alguns anos. Na realidade ele ficou 2 anos em Éfeso com Barnabé, abriu uma escola de líderes, edificou a igreja, a obra ali de Deus prosperou muito. Debaixo de perseguição, de pressão, mas a obra de Deus prosperou. Quem crê que através da sua oração, domingo após domingo, Deus vai abrir portas, como diz Paulo, amplas e promissoras, e os adversários que querem te impedir de apropriar delas vão cair em nome de Jesus. Eu creio nesses temas proféticos, eu creio na oração, na perseverança, creio muito na congregação. Na congregação, milagres são liberados, curas são realizadas, nosso ânimo, nossa alma é refrigerada, nossas forças são renovadas. E toda a fonte da vida no Brasil e fora do Brasil vai estar orando pelas portas abertas. Então você fala comigo, levanta as 2 mãos, fala, Deus me abriu através da fé neste mês portas grandes, portas promissoras, e eu vou entrar através delas e tomar posse das promessas de Deus. Certamente tem adversários, mas com a sabedoria e a unção de Deus vou prevalecer contra eles. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Aprendemos aqui com o apóstolo Paulo. Tem gente que só vê o adversário, Paulo viu as portas. Fala comigo, aonde há gigantes, aonde há lutas, portas grandes serão reveladas para apropriarmos das promessas de Deus. Não foi assim com Josué e Calebe e mais 10 príncipes de Israel que Moisés enviou para ver a terra prometida? Meu irmão, a palavra diz, Calebe e Josué, eles viram os frutos da terra, e eles enfatizaram, eles trouxeram para Moisés e para toda a nação de Israel que saiu do Egito, que orou há décadas por aquele momento. Eles trouxeram uma mensagem positiva. Ele falou, olha, certamente a terra é boa, certamente como Deus prometeu, a terra mana leite e mel. E o apóstolo Paulo falou, há adversários, mas ele não enfatizou os adversários, ele visualizou as promessas. E os 10 espias não, eles falaram, tem gigantes, tem fortalezas, eles somos diante deles como formigas. Meu irmão, nós podemos ser formiga, mas o Deus que nos enviou é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos faz gigantes, nos dá rosto de leão diante dos adversários. Quem quer aprender com Josué? Quem quer aprender com Calebe? Quem quer aprender com Moisés? Quem quer aprender com o apóstolo Paulo? Não vendo apenas as dificuldades, mas crendo que a bondade, a fidelidade e a misericórdia de Deus estarão sendo liberadas sobre nós. Quem quer profetizar isso como Davi? Levanta as mãos de novo, fala, certamente bondade e misericórdia estarão sobre mim,
sobre a minha igreja, sobre a minha família. Eu encontrarei a bondade e a misericórdia de Deus realizando grandes coisas na minha vida, que eu tenho esperado há anos. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Portas grandes e promissoras. Então eu queria iniciar a palavra com esse texto. Agora vamos lá para Josué capítulo 1, versículo 1. Vamos aprender com Josué, porque Josué viveu um momento histórico, um momento profético, um momento grandioso. Ele levou toda a nação a apropriar da terra que mana leite e mel. Eu acho interessante que Josué viveu três momentos na vida dele muito importantes. Ele viveu a aflição e a dor no Egito. Ele viu o sofrimento, ele sofreu como judeu, como descendência de Abraão no Egito. Saiu de um tempo que não tinha nenhuma perspectiva para um tempo de passar pelo deserto, que foi o segundo momento, de aprender ao lado de Deus, como Deus queria no deserto que eles aprendessem lições de fé, para que chegando na terra prometida, não duvidassem, não desanimassem, mas confiassem plenamente em Deus e apropriassem daquela porta que Deus prometeu, que eles iriam habitar em casas que não construíram, desfrutar de vinhas que eles não plantaram e pisar e apropriar da terra prometida, da escravidão para a realização de uma promessa. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos tirou do mundo de escravidão e nos trouxe a uma terra onde Jesus falou: a vida é abundante. Eu vim da vida e vida em abundância. Lá no Egito o diabo roubava, matava e destruía, mas na igreja nós desfrutamos de vida abundante. Mas nós temos que aprender algumas lições que Deus falou com Josué. A partir do verso 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Pode ir seguindo, por favor. Então, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Meu irmão, Deus falou: Josué, desprende do passado. Tem um texto em Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Eu vou ler rapidamente, ele vai projetar aí também. Eclesiastes 7, 10 diz: não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer este tipo de pergunta. Eclesiastes 7, versículo 10. Não diga porque os dias do passado foram melhores do que hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Se nós queremos avançar e apropriar das promessas de Deus e desfrutar de portas que Deus está abrindo para nós, primeira coisa, Deus falou: Josué, valorize os momentos bons que você passou com Moisés. Mas agora você tem uma missão, você tem um propósito, você vai continuar o propósito que eu iniciei em Abraão e depois em Moisés e agora com você. Muitas vezes ficamos presos em laços
emocionais, pensando, já vivi tempos melhores. Meu irmão, lá na frente, você vai viver muito melhor do que você já viveu atrás. Quem crê nisso? Lá na frente, você vai viver tempos melhores, ainda que passe pelo deserto, ainda que enfrente gigantes, ainda que Josué, ele momentaneamente não tinha mais Moisés, mas hoje ele está com Moisés lá, diante do trono de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus falou, não fique preso, não olhe para trás, não queixe da perda de Moisés, seja atento à minha palavra, olhe para mim, eu te ungi, Moisés te ungiu, e você vai continuar a realizar o propósito. Então nós temos que ter desprendimento. Quem quer se desprender de experiências do passado, de laços que te prendem no passado, sejam tempos de grandeza, sejam tempos de crise, toda dor, todo ressentimento, ou toda lembrança boa que às vezes te rouba energia para continuar prosseguindo e passar, talvez gigantes, fortalezas que estão diante de você. Quem quer se desprender, levanta as mãos, fecha os teus olhos. Meu irmão, nós participamos da ceia, o sangue de Jesus nos purifica. Ele fala, se estais em Cristo, sois novas criaturas, as coisas velhas passaram. O diabo quer usar o passado para nos amarrar e nos impedir de avançar, nos prender em acusação, nos prender em situações que são laços emocionais. Fala comigo, fala, Senhor Deus, eu estou agora desfazendo toda amarra, todo laço de alma que tenta me impedir de seguir adiante. Obrigado, Senhor. O Senhor esteve no meu passado, o Senhor está comigo e o Senhor tem coisa melhor para mim no meu futuro, e eu vou caminhar com fé em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? Deus falou, você já passou o luto. Moisés te deixou um legado, uma experiência, um ensinamento maravilhoso, que tenha as lembranças boas, mas que não deixe de prosseguir. Versículo 3 agora, Josué capítulo 1, continuando a leitura aí do conselho de Deus para Josué, antes dele tomar posse dessa porta maravilhosa que Deus estava abrindo na vida dele. Meu irmão, a dificuldade, às vezes ela aparece para roubar a oportunidade. Fala para você, irmão, a oportunidade Deus vai liberar para você. Não olhe para a dificuldade, persevera com fé, porque você vai passar o deserto, você vai vencer o gigante, você vai destruir fortaleza e você vai tomar posse de coisas maravilhosas que você sonhou, que você não imaginou, que você acha improvável, que você acha impossível, mas Deus fará. Quem recebe essa profecia do seu irmão? Deus fará. Não olhe para os recursos, não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Versículo 3, Deus fala para Josué, como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a você. Pode prosseguir, por favor. O teu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra até o mar grande do norte. Oh, meu irmão, Deus falou, olha, que você agora veja a promessa, visualiza a palavra. Meu irmão, isso fala de visão, de propósito. Esse é o ano do propósito.
Deus tem um propósito para mim e para você. Deus nos colocou na fonte da vida em Brasília, na capital do nosso país. Deus te colocou na sua família para realizar um propósito. O propósito maior é servir a Deus. O propósito maior é realizar a vontade de Deus. O propósito maior é usar toda a sabedoria, talento e recursos que tenho para servir a Deus e a obra de Deus. E as portas se abrirão, portas de ferro, trancas de bronze serão despedaçadas, limites serão superados, dificuldades serão vencidas, sacrifícios serão recompensados. Se eu e você olhamos para a promessa e falamos: Deus, eu estou aqui comprometido com o Senhor, com a palavra, com a igreja. Eu tenho um propósito na minha vida. Ainda que haja gigantes, ainda que haja fortalezas, eu vou olhar para as promessas do Senhor e eu não vou recuar. Então isso fala de propósito. Salmo 138, verso 8. Por favor, Anderson, projeta para nós. Salmo 138, verso 8. Olha o que Deus fez na vida de Josué. O que Deus fará conosco na fonte da vida, amém? A minha tradução é um pouquinho diferente, mas não tem problema não. A minha tradução diz: Senhor cumprir, 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo, amém? Ali fala: o Senhor me vingará. Vingará dos demônios que querem impedir você de viver a vida plena que Deus tem para você. A atualizada, você consegue pôr rapidamente? Talvez ela mais perto. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Aí, essa daí ficou melhor. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Deus está abrindo portas para mim e para você. Portas sobrenaturais. Levanta as mãos novamente. Vamos exercitar a nossa fé. Fala: o que me concerne, o meu Senhor, Deus poderoso, vai realizar. O Senhor cumprirá o seu propósito para a minha vida e vingará os adversários que querem zombar da minha confiança e da minha fé. Então, voltando em Josué, Deus continua falando com Josué. Ele falou: desprendimento dos laços de alma. Certa vez a bispa Cássia pregou uma palavra, não sei quem lembra, desapega, né? Foi aquele termo, desapega. Quem quer lançar fora todo o peso? Quando Paulo falou: olha, Deus vai salvar a tripulação do navio que está na tempestade, mas lança fora toda a carga. Quem vai lançar fora toda a carga e vai viver promessas de Deus? Oh, meu irmão, segundo é ter a visão da promessa, é ficar firme no propósito que Deus tem para você e para mim. Eu creio que Deus tem muito mais para nós do que nós alcançamos. E às vezes você está esperando há anos esse muito mais e não acontece. E aí a nossa fé e a nossa perseverança é provada. Deus falou: Josué, chegou a hora, chegou a vez. Fica firme na promessa. Mas aí ele continua falando, lá em Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
Oh, que palavra poderosa. Quem vai sair daqui com essa palavra? Deus vai abrir portas. Isaías 45 fala, eu irei adiante de ti. Fala para Ciro, tu és ungido. Eu te chamei para restaurar Jerusalém, para reiniciar, para enviar o meu povo, para restaurar o templo e as muralhas de Jerusalém. Ele falou, ninguém poderá te resistir. Eu irei adiante de ti. Trancas de ferro, portas de bronze serão despedaçadas. Promessas, riquezas. Não é riqueza financeira apenas, irmão. É a riqueza das promessas da palavra. Quem quer servir a Deus com toda a sua família na fonte da vida? Levanta as mãos bem alto. Hoje pela manhã Deus nos deu essa palavra, que as portas abertas para a salvação. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que a minha família servirá ao Senhor ao meu lado, na fonte da vida. Eu declaro que este mês haverá salvação sobre a minha casa. Ninguém poderá te resistir. Assim como estive com Moisés, voltando lá ao verso 5, ele fala, estarei com você, nunca te deixarei, nem abandonarei. Fala comigo, desprendimento, promessa e propósito, presença. Deus está falando, eu estarei com você. O Senhor está presente na igreja do século 21. Independente da bandeira denominacional. Vivemos ali em Goiânia, quem esteve lá, um momento de lideranças de denominações diferentes. Richard esteve lá também, né? E irmãos de outras congregações juntos, declarando que o Senhor Jesus Cristo reina. Meu irmão, Deus prometeu que estaria com a igreja. Quando eu leio Deus falando com Josué, como estive com Moisés, estarei com você. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, quem estava ao lado dele? Moisés e Elias. Dois grandes personagens, homens de Deus do Antigo Testamento. Mas a realização plena da palavra, das promessas da palavra, está em Cristo. Os momentos mais poderosos é a geração que precede a vinda de Cristo. Desde que Jesus veio e Ele ressuscitou, abre comigo Mateus capítulo 28, pode projetar para nós, por favor. É a presença dele está na igreja. Jesus falou no Evangelho capítulo 15 de João, se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser e eu vos farei. Meu irmão, tem poder liberado aqui na igreja. Tem anjos de Deus sendo liberados para realizar os feitos de Deus, quando a igreja congrega, quando a igreja ora, quando a igreja louva, o poder de Deus é liberado, porque aonde há presença, há libertação, aonde há presença, há milagre, aonde há presença, forças são renovadas. Veja o que o Senhor falou para os apóstolos, Mateus 28, a partir do verso 18. Então Jesus aproximou-se deles, aqui já era Jesus ressurreto, foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Oh, quem crê que por aquele que morreu e ressuscitou,
a soberania dele está acima de todas as coisas. A soberania dele, o propósito dele, a vontade dele, se eu tenho aliança com ele, se eu estou na igreja, se permanecer em mim e eu permanecerei em vós, pedireis o que quiserdes e eu vos farei, para que a vossa alegria seja completa. Teus sonhos são realizados na igreja. Jacó teve uma visão, ele falou: este lugar Betel é a casa de Deus. Ele teve uma visão da igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue, e Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O diabo quer te impedir de estar firme aos domingos aqui. O apóstolo Paulo falou: porta grande e promissora me abriu, mas há adversários. Meu irmão, o maná foi para um período momentâneo. Fala, graças a Deus, né, irmão? Tem provisão para tempos excepcionais. O online não substitui presencial. Quem entende o que eu estou falando? Já pensou se você fosse alimentar online? Alguém já almoçou online? Alguém já jantou online? Já tomou um café da manhã online? Então fala para mim, o online é para tempos excepcionais. Quem entende o que eu estou falando? Deus nos alimenta de uma maneira, está no hospital, está online. Está impossibilitado de estar na igreja, está online. Mas nada substitui o presencial. Ouça, a igreja de Jesus nunca será online. Ela sempre será presencial. A maior simbologia da igreja, onde 2 ou 3 estiveres reunidos em meu nome, eu estarei convosco. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Está aqui juntos, a unção é liberada, o poder é liberado. Ele falou: me foi dada toda a autoridade nos céus, na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Meu irmão, nunca faltará batismo, nunca faltará homens e mulheres de Deus que vão testemunhar através da obediência na vida deles a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem autoridade de Deus na igreja para vencer pecados, para expulsar demônios, para libertar a mente e o coração cativo. E eu estarei sempre com vocês até os confins dos tempos. Amém? Então o Senhor está presente na igreja Fonte da Vida. Não deixe de estar conosco o próximo domingo. Fala comigo: propósito, desprendimento, promessa, presença.